deu um destino, uma capa e um pouco de vinho, me deu unção, cajado e pão. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo, novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias de despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde
Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, como eu havia dito semana passada, nós vamos começar agora todos os sábados estudar um pouco mais sobre o Antigo Testamento e depois o Novo Testamento. Seria mais assim uma maneira assim de palestra do que uma pregação, tá certo? E o culto, pessoal, vocês podem acompanhar pelas gerações, tá? Então, todo domingo, 11 horas, nós temos o culto ao vivo de gerações. E se você quer também participar presencialmente, esteja à vontade, porque domingo a igreja segue todos os protocolos de segurança, tá ok? Se você quiser vir e cultuar ao vivo aqui também, está convidado, tá ok? Bom, eu queria ler aqui um versículo para falar um pouco sobre a leitura da palavra de Deus. O texto é 1 Timóteo 4,13, está escrito assim: até minha chegada, Paulo está escrevendo uma carta para o Timóteo, né, que é pastor, falando assim: até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. O encorajamento e o ensino nós temos hoje, publicamente, tá certo? Encorajamento nós podemos ver como uma pregação. Tem o pregador na frente e as pessoas estão ouvindo o pregador. É público. Nós também temos o quê? O ensino. Nós temos sala de estudo bíblico. Isto que eu estou fazendo aqui com vocês, alguma coisa desse tipo, né? De fazer estudos públicos. Só que uma coisa que o Paulo escreve aqui é: dedique-se à leitura pública das Escrituras. Ou seja, nós temos até oração em público, certo? Oração, assim, comunitário. Nós temos encorajamento comunitário, tá certo? Nós temos o quê? Até meditação comunitária, né? Ensino comunitário. E reunimos aqui para compartilharmos, não é aquele devocional que nós fazemos, compartilhamos, mas uma coisa que falta na nossa tradição é a leitura pública da palavra de Deus. E isso é uma tecla que eu queria apertar, que eu vou apertar muito daqui em diante, que nós temos que nos reunir também para ler a palavra de Deus. Mas como eu tentei fazer isso, mas como isso não é tão assim diferente, não se faz isso, assim no Zoom, sabe, dessa maneira, na internet, nós temos que procurar por outros métodos, meios, né, de fazer essa leitura pública da Escritura, tá certo? Então a igreja primitiva, elas se reuniam, faziam a leitura da palavra de Deus comunitariamente. Essa realidade eu vi muito na Coreia também, né? A igreja onde eu servi lá também, toda quinta-noite nós nos reuníamos e fazíamos essa leitura comunitária da palavra de Deus. E a experiência é sensacional. Uma coisa que eu queria deixar aqui é que a leitura da palavra de Deus, ela é diferente do estudo bíblico e de uma meditação. Nós temos um negócio chamado do momento silencioso, do QT, né? Que nós pegamos a palavra de Deus e fazemos perguntas para ver se a palavra de Deus nos dá uma mensagem naquele momento. Bom, esses momentos, os momentos de estudo bíblico, sabe, são necessários. Mas isso não significa que nós estamos lendo a palavra de Deus. Muitas vezes, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, paramos numa parte difícil, aí a gente vai para o Google. E no Google nós tentamos estudar aquele trecho difícil. Aí você para de ler a palavra e você se foca naquele texto. Ou pessoas que leem a Bíblia e falam assim: cara, que palavra preciosa, e começa a meditar sobre aquela palavra que Deus tocou na hora. E também, a partir daquele momento, a pessoa para de ler, né? Porque medita sobre aquela mensagem que tocou o coração da pessoa. Bom, não tem nada de errado. É isso que nós, às vezes, temos que fazer. Mas o que falta para nós é que nós temos que ler a Bíblia, entendendo ou não. Se aquela parte te tocou ou não, nós temos que ter um momento de nossas vidas que nós temos que dedicar a nossa leitura
a leitura da palavra de Deus. E como é que nós podemos fazer isso? É o que o Paulo dá dica. Nós podemos nos reunir e ler a palavra de Deus. Por isso que eu estou aí montando alguma coisa sobre a leitura da palavra de Deus, no questão que tem o texto e alguém lendo o texto. Ou seja, se todo mundo reunir numa mesa, né, e a gente ligar tipo um áudio da leitura da palavra, todo mundo vai acompanhar a leitura e todo mundo vai ler em voz baixa, tá certo? E nós vamos manter um ritmo. Ninguém vai terminar primeiro, ninguém vai terminar mais cedo, né? Então, aquele momento da leitura pública da palavra de Deus, ela pode ser muito edificante e é algo que falta para nós. Bom, mas é claro que os primeiros viajantes da Bíblia, em qualquer parte, podem sentir uma dificuldade. Por quê? Às vezes nós temos que ter o quadro geral. Uma coisa é você pegar o Gênesis, que é uma peça de quebra-cabeça, e tentar adivinhar aonde essa quebra-cabeça se encaixa na figura geral. É difícil, eu concordo. Mas é possível? É possível. Mas assim, é difícil. Por isso que hoje à noite eu queria dar uma visão geral e durante os sábados eu quero estudar. O que eu vou fazer é estudo bíblico, tá bom? A gente vai estudar sobre Gênesis, sobre o Antigo Testamento, tá certo? E ter uma visão geral da Bíblia. E quando nós formos ler as partes, né, aquilo fazer sentido na leitura que nós fizermos, tá ok? Bom, então, vamos aqui, eu que preparei aqui um resumo do Antigo Testamento para vocês. Espero passar bem esse conteúdo aqui, tá bom? Eu estou vendo o tempo aqui. Tá? A gente não vai se alongar muito, é um resumo sobre o Antigo Testamento. Bom, primeira coisa que nós temos que saber é que o Antigo Testamento tem 39 livros, vocês sabem, tá certo? E aqui, começando em Gênesis, aqui eu coloquei divisões, tá? Divisões do que acontece no Antigo Testamento. A primeira coisa que acontece é a origem, é a Gênesis, é a criação, tá certo? Então, quando nós falamos de origem e criação, tá certo? Nós estamos falando de Gênesis. Bom, o que nós temos que lembrar da origem da criação? É o número 4. Gênesis, ela se resume no número 4. Nós temos aqui o livro de Gênesis, tá ok? Aqui do capítulo 1 a 11 e aqui do capítulo 12 a 50, antes de ele entrar ao Egito. O livro de Gênesis divide em origem, criação, tá certo? E patriarcas. Mas lembrem-se, o número 4. 4 acontecimentos na origem. Seria o quê? Vocês sabem muito bem, né? Seria a criação, tá certo? Nós temos o quê? A queda. Nós temos o dilúvio. E nós temos o que também? A Torre de Babel. Tá certo? São 4 eventos aqui. Tem 4 patriarcas. No capítulo 12 a 50, que é Abraão, tá certo? Isaac, Jacó e José. Então, Gênesis, nós separamos nessas duas coisas, tá certo? Aqui fala dessas pessoas, tá certo? E aqui desses acontecimentos, tá ok? Só que o nosso estudo sobre Gênesis aqui é uma introdução, mas já semana que vem eu já quero tratar uma leitura, eu diria assim, com os olhos no templo, tá certo? Uma coisa importante que eu queria compartilhar para vocês, todo esse estudo que nós vamos fazer, nós seguimos 3 coisas, né? Que é o reino de Deus, tá certo? Nós vamos falar da redenção e também nós vamos falar o quê? O templo, né? Nós sempre vamos pegar essas 3 óticas, tá certo? E fazer o estudo do Antigo Testamento. E o que nós vemos no Gênesis, desde a criação, é que o que eu quero trazer aqui a você, tem o Jardim do Éden, os rios que saem, o mundo. Esse formato que Deus cria no início, ela é um modelo do que vai ser o templo e do que vai ser o tabernáculo e do que vai ser o templo. 3 compartimentos.
Tá certo? Então, você vai ver que tudo não foi feito de qualquer jeito. Tá certo? Tudo isso é um modelo do que vai vir. E no final, você vai perceber que o que Deus quer restaurar é o Éden. O tabernáculo tem um formato, o templo tem um formato. E qual é essa influência na igreja no Novo Testamento? O que Deus quer restaurar? O que Deus quer restaurar? Então, nesse estudo, nós vamos trabalhar tudo isso, tá? Nós vamos trabalhar a questão do pecado, tá certo? Do pecado também. Bom, aí, o que acontece? O Jacó, ele vai para o Egito com 70 pessoas, tá certo? Aí começa, né? Ele vai para o Egito, tá ok? Com 70 pessoas, tá? E no Egito, eles ficam quanto tempo lá? Vocês sabem? 430 anos, tá ok? 430 anos, esse povo fica lá, esse povo cresce, né? Se multiplica, e Deus o que? Levanta o Moisés, tá certo? E o Moisés, ele faz o quê? Começa o êxodo, tá ok? E quantos anos? Aí eles vão para o deserto, né? Acontece todas aquelas pragas lá, o povo é liberado para sair. No deserto, eles ficam o quê? 40 anos, tá certo? E eles ficam perambulando, mas não é 40 anos que eles ficam perambulando, né? Porque desses 40 anos, 2 anos, eles ficam naquela península de Sinai, né? E constroem o tabernáculo, tá ok? E os outros 38 anos é que eles ficam lá perambulando no deserto, tá ok? Esse número 38 é muito importante, tá, pessoal? Depois a gente também vai falar sobre isso. Bom, aí Moisés leva o povo e o Moisés levanta quem? O Josué, tá certo? Josué, Caleb. E Josué agora lidera o quê? Para o pessoal entrar em Canaã, tá certo? Aí as 12 tribos dividem as terras lá, tá ok? E o que acontece? Depois que o Josué morre, começa a era de juízes, tá ok? Qual foi? Vocês sabem quem foi o primeiro juiz do povo de Israel? O primeiro juiz foi o Otiniel, ok? Otiniel. Quem é Otiniel? Você vai falar, Otiniel, se vocês forem ver, Caleb é sogro do Otiniel, tá? Então, Otiniel casa com a filha do Caleb, tá ok? Então, vocês podem lembrar o Otiniel assim, tá? Então, o primeiro juiz, ele é o quê? Ele é o genro de Caleb. Bom, o segundo é o Eude, tá certo? Eude, ele é da tribo de Benjamim. Saibam disso, Benjamim. Benjamim significa filho do mão direita. Esse é o significado, assim, pé da letra do Benjamim. Só que Eude, ele era canhoto, porque ele tinha, se você for ver, ele tinha uma deficiência na mão direita. Ele é da tribo de Benjamim, que tem a mão direita, né? É o filho da mão direita, mas ele próprio, ele não usa a mão direita, ele usa a mão esquerda, porque ele tem uma deficiência na mão direita. Então, dá para decorar, Eude de Benjamim, tá certo? Eu falei isso, né, para dar uma ligação e vocês lembrarem. Quem foi o primeiro juiz? Otiniel. O segundo foi Eude, tá certo? E aí vai vindo, né? Tem a Débora que vem, depois vem o Gideão, aí tem o Sansão, certo? Aí tem outros aí. E em juízes, são quantos juízes no total? São 12 juízes, tá? 12 juízes. Aí eles separam em 6 juízes maiores e 6 juízes menores, tá? Essa diferença não é porque os 6 maiores fizeram coisas maiores, grandiosas. É porque muitos capítulos foram dedicados a esses juízes maiores, tá certo? Bom, quem foi o último juiz de Israel? Vocês sabem? Foi vou colocar aqui, Samuel, tá certo? O Samuel foi o último juiz. E aqui nós entramos na era do reino unificado. Vocês estão acompanhando isso? Né? Vamos dar uma recapitulada aqui, tá certo? Tem a criação, aparece os 4 patriarcas, o Jacó, ele leva 70 pessoas para Egito,
Em Egito, 430 anos, as pessoas ficam lá, crescem, surge, Deus levanta Moisés, tá ok? E do Moisés faz o êxodo, e eles ficam no deserto 40 anos, tá? E depois que Moisés morre, Josué é levantado para ser o próximo líder, tá? Ele entra em Canaã, divide as terras lá por 12 tribos, e depois vem a era de juízes, onde o Otiniel é o primeiro juiz, que é genro de Calebe. E o último juiz aqui é o Samuel. E esse Samuel, ele abre a era do reino unificado. Aqui vocês sabem que o Samuel, ele queria colocar os filhos deles, os filhos dele como os próximos juízes. Só que o povo não gostou. Não queremos. Como assim você quer colocar seu filho? Né? Nós queremos um rei. Aí eles colocam o rei Saul. O interessante, pessoal, é que se vocês forem ver aqui, ó, Moisés vem aqui, coloca o Josué, tá? O Josué para o Samuel, e aqui toda essa descida aqui, não há passagem de poder para o filho, tá? Não é nepotismo aqui. Se você for ver a história de Israel, a partir daqui de Moisés até aqui, nenhum filho é colocado como próximo líder. Por isso que quando Samuel vem e fala isso, o pessoal não gosta. E quando é que os filhos começam a herdar o reino do pai? É a partir de Davi. Tá certo? Como? Porque em 1 Samuel 7, Deus faz o quê? A dinastia de Davi. Então, a partir de Davi, nós comemos o quê? O filho dele, que é o terceiro rei, é Salomão, certo? Então, Salomão, filho de Davi, se torna rei. O reino unificado, temos esses três reis, o Saul, o Davi e o Salomão. Uma coisa importante aqui, Juízes é muito diferente do livro de Josué. Josué foi quando Deus agia junto com o povo, sabe? Só que chega em Juízes, Deus parece que não está. As pessoas estão casando com os cananitas, sabe? E não é só casar, é trazer os deuses de lá para a família. E parece que Deus some no livro de Juízes, né? Aí você pergunta, o que é isso? Né? O que Deus está fazendo no livro de Juízes? Então, quando chegarmos nessa parte, eu quero compartilhar o que Deus está fazendo aqui, nessa era de Juízes, ok? Então, chegamos aqui no reino unificado, tá certo? 3 reis, Saul, Davi e Salomão. O Salomão, ele morre em 931 antes de Cristo. Tá ok? O Salomão morre aqui. E aqui o reino divide. Eu dividi aqui a linha, tá, pessoal? Mas é mais para mostrar para vocês, assim, os reis, tá? Só divide aqui, só para fazer um resuminho. Tá certo? Então, o Salomão, ele morre em 931 e o reino se divide em reino norte, como vocês sabem, e reino sul, tá certo? O reino norte é Israel e o reino sul é Judá. O reino norte, o primeiro rei se chama Jeroboão. E o primeiro rei aqui no sul, Roboão. Ok? Tá certo? No norte, tiveram quantos reis? 19 reis. E no sul, teve 20 reis. Desses 20 reis, uma era a rainha, tá certo? A rainha Atália. Tá? Desses 19 reis aqui, quantos foram aprovados por Deus? Vocês sabem? Nenhum. E aqui embaixo, desses 20, quantos foram aprovados por rei? Aqui, 8 foram aprovados. Só que desses 8, 6 foram bons e 2 foram ótimos. 2 reis foram ótimos, tá certo? Nós vamos ver isso com mais profundidade quando nós falamos da história dos reis, tá? Do Antigo Testamento, tá bom? Bom, o que mais que eu posso compartilhar aqui? Deixa eu ver aqui, que se eu esquecer alguma coisa. É claro, aqui nós temos 9 dinastias, tá ok? E aqui nós temos o quê? Apesar de 20 reis, aqui nós temos o quê? Uma dinastia, a dinastia davídica, tá certo? Um fato assim, fato curioso é o quê?
que o Jeroboão está aqui, nenhum rei foi coisado. Em Omri, que é a 4ª dinastia, tá? Aqui do norte, né? O filho dele, que é Acabe, ele casa com a Jezabel. E essa Jezabel é uma mulher forte, ela traz os deuses. E a partir dessa época do Acabe, é que o quê? Surge aquele deus chamado Baal, tá certo? O Baal surge a partir da Jezabel casando com Acabe. Bom, então, esse é uma curiosidade, tá? Para a gente ver. O que mais que nós podemos falar aqui desse reino aqui? Tá. Aqui, quando é que acaba o reino aqui? 722, tá certo? O reino do norte, a Assíria invade e destrói totalmente o reino do norte. Os assírios, como se aprenderam na história geral, são pessoas que arrancavam a pele das pessoas viva, tá? A pessoa está viva, eles arrancavam as peles, eram extremamente violentos. E aqui, no sul, quando é que vem o fim? Né? Quando é que acontece o fim? Acontece em 4 etapas. 605, 597, 586 e 582, tá ok? Bom, 605, eles levam o quê? O pessoal do palácio, tá certo? O pessoal, sabe, de alto escalão, tá certo? Quem que leva? A Babilônia leva. O Nabucodonosor, segundo, ele leva o quê? Esse pessoal lá para a Babilônia. Só que o Nabucodonosor percebeu que Israel não é um país político, é um país religioso, tá certo? E em 597, ele leva os religiosos, né? Os líderes religiosos, os sacerdotes, ele leva aqui na segunda leva, inclusive o rei Joaquim, tá? Tem um rei chamado Joaquim aqui, né, no Reino do Sul, e ele leva esse rei Joaquim para lá, tá ok? E ele deixa um outro rei aqui, né? O outro rei chama Jeconias, tá certo? Jeconias, tá? Ele deixa aqui. Bom, na história, se vocês na escola vocês aprenderem a história geral, o Reino do Sul termina em 597, mas para Deus, ela termina em 586. Por quê? Em 597, quando a Babilônia leva a classe religiosa, o que acontece? Só 3 cidades não foram invadidas. O restante foi tudo destruído no sul. Só 3 cidades não foram destruídas. E em 586, o que acontece? O Nabucodonosor vem, ele destrói o quê? O templo, tá? Né? O templo aqui e o Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Aí sim, Deus falou o quê? Que o Reino do Sul, ela termina. Bom, você vai pensar assim, eu penso assim, por que Deus permitiu que os babilônios destruíssem o templo? Porque eu vou aqui lidar com um negócio chamado templo, né? De Deus querer restaurar o templo, né? Mas por que o templo chega aqui e ela é o quê? Destruída. Sabe por quê, pessoal? Não está em jogo apenas o poder de povo. O que está em jogo aqui é que Deus é mais forte. E quando a Babilônia faz isso, né? O que ela está falando? Que os deuses deles são mais fortes que os nossos deuses. Sabe por quê? Um bom exemplo disso que eu lembrei agora, pessoal, é quando aqui no Davi, vocês sabem que existe a tenda de Davi, né? Que surge depois, antes era a tenda de Moisés, tá certo? Nós temos a tenda de Moisés e tenda do Davi. Por que surgiram essas 2 tendas, né? Por causa da arca, né? Da aliança, né? E do tabernáculo. Aí, o que acontece? A arca, eles levam, né? Contra os filisteus, tá certo? E eles perdem essa arca, sabe? E sabe aonde é que os filisteus colocam essa arca? Sob o pé do deus Dagon. Existe uma estátua do Dagon e eles deixam essa arca aos pés. Ou seja, significa o quê? Que os deuses deles pisaram no nosso Deus, no Deus de Israel. Só que é claro que no dia seguinte, né, a estátua está quebrada, né, e eles movem a arca e todo mundo que se encontra na arca vai morrendo, vai trazendo desgraça, tá certo? Mas assim, é porque naquela época as pessoas lutavam e não era um poderio assim de nação, mas era para ver que Deus era mais forte. E aqui, quando o templo cai, a questão é, por que Deus permitiu que o templo e a cidade de Jerusalém
tivessem caído. Só que isso também nós vamos ver adiante, estudando um pouco melhor o Antigo Testamento, tá ok? Então, em 586, o templo cai, e Jeconias, ele, né, por que caiu? Jeconias, ele tenta também, ele se rebela, tá certo? Inclusive, ele vê os filhos dele morrendo na frente dele, tá certo? E ele morre também. Aí o Nabucodonosor coloca o Zedequias, tá? Outro rei aqui. Em 582, Zedequias também foge, mas morre, tá certo? Ele morre, tá bom? Bom, aqui é o que nós vimos, a queda do reino sul de Judá. Ó, resumindo novamente, o reino norte, 722, acaba com os assírios. O poderio dos assírios vai acabando, a Babilônia vai se tornando a potência, e em 586 o reino sul ela acaba. E o pessoal vai para o quê? Vai para o exílio. Aqui, ó, exílio. Beleza? E da volta do exílio, né? O que acontece? Em 536, o quê? A Pérsia, ela se torna a nova potência, tá certo? E aqui também na volta tem 3 datas aqui, que é o 531, tem o 531, deixa eu ver se eu anotei aqui, tem o 458 e 445, tá? Tudo antes de Cristo, tá bom? Tá? Com Zorobabel. O Zorobabel aqui é o primeiro, né? Zorobabel, pessoal, ele é o quê? Ele é neto desse rei chamado Joaquim. O neto do Joaquim é o Zorobabel. Aí você vai ver, Deus manteve a linhagem davídica para a vinda de Jesus. Isso que é incrível. Esse Joaquim, Nabucodonosor não mata. Inclusive o Joaquim, ele tem filhos e depois ele é liberto. E ele se torna o líder dos prisioneiros religiosos ali presos, sabe? Alguma coisa assim, em Babilônia, tá certo? Então, essa pessoa aqui, né, teve filhos e nasceu Zorobabel. Zorobabel, ele reconstrói o templo. É claro que no meio, tá certo? Tem o pessoal lá que não concorda e dá uma parada. E depois, né, o templo é construído. Depois vem o Esdras para fazer uma reforma espiritual. Eles achavam que construindo o templo, eles iam dominar novamente, ia ser a potência, Deus ia agir em Israel, mas nada disso aconteceu. O pior, o povo começou a deixar Deus e o Esdras vem para trazer uma reforma, né, espiritual da pessoa. E depois Neemias para construir o quê? Os muros, né? O muro da cidade. Ok? E depois vem os 400 anos de silêncio. Então aqui, pessoal, nós temos o quê? Um resumo, tá certo? Do Antigo Testamento, tá ok? É claro, tem os profetas também, né? Porque, lembra que eu falei que aqui deu uma parada, né? Aí apareceu Ageu, Zacarias, né? Falando assim, não, pessoal, nós temos que construir o templo, né? Deus está falando, os profetas, né? Ali fala. Quando a Pérsia vem, nós podemos lembrar da Esther aqui, né? Aqui, pessoal, em 1:65, aqui, a primeira saída para a Babilônia, aqui saiu Daniel. Daniel é levado nessa época. Em 597, quando leva o rei Joaquim, aqui leva o Ezequiel, tá certo? Aí tem o Jeremias, né? Que ele vai cobrindo essa daqui. E aqui também nós temos outros profetas aqui, né? Menores aqui aparecendo nos 2 reinos. Tudo isso nós vamos ver depois, tá certo? E eu garanto para vocês que vocês vão ter uma visão do mapa geral mais claro, tá? Para você estar lendo o Antigo Testamento, tá bom? Bom, se você não pegou direito, assiste mais uma vez, tá certo? E tenta pegar esses pontos principais, tá certo? Aqui eu coloquei os pontos assim de linhagem, né? Como é que ela vai continuando, tá certo? E para finalizar, eu queria falar, voltando naquela ideia da leitura pública da Palavra de Deus, que nós temos que ler a Palavra de Deus, pessoal. Nós temos que ler. Isso, sabe por quê, pessoal? Deixa eu só falar isso. Sabe qual é a maior batalha que nós estamos fazendo hoje? É a leitura da Palavra. Na Idade Média, as pessoas não conseguiam ler o latim, não entendiam nem a pregação.
Pessoal, antes disso, você ter um livro era algo de pessoas, né, de alto padrão, né, da hierarquia mais alta. Ninguém tinha uma Bíblia em casa. Pessoal, nós estamos vivendo a época em que nós podemos ler a Bíblia aonde quer que seja. Isso é recente, pessoal. Isso é recente. Você ter a sua Bíblia e você conseguir ler a sua Bíblia na sua língua, com várias traduções, aonde quer que seja, isso é uma bênção de Deus para nós. Isso é recente, pessoal. Pessoal, o que o diabo quer fazer, se vocês forem ver direitinho, é que nós não leiamos a Bíblia. Quando tinha a era das trevas, a era medieval, o diabo fez a festa, sabe? Para ele nem precisava agir, o pessoal já não lia a Bíblia, né? A coisa complicou quando Lutero começou a ler e percebeu coisas ali, né? E aí nós temos o quê? Toda essa reforma que veio, isso é recente, pessoal. Pessoal, mas hoje nós temos tantas coisas que nos tiram a atenção da palavra de Deus. Pessoal, é uma batalha, é o que o diabo quer. Ele distorce a palavra de Deus. A questão não é se ele vai aparecer na sua frente como um monstro, sabe? Inclusive isso, eu acho que fortalece a nossa fé, sabe? Mas ele vai fazer de tudo para nos seduzir, para que nós não leiamos a palavra de Deus, que nós tenhamos ódio de palavra, que tenhamos desculpas para ler a palavra de Deus. Essa é a grande batalha que nós enfrentamos hoje. Eu também enfrento essa batalha. Eu enfrento essa batalha, pessoal. Nós temos que ler a palavra de Deus. Não deixe que o inimigo... Pessoal, e nós vamos fazer essa viagem aqui e você vai ver como o diabo deturpa a palavra. A questão é que não é que o diabo quer estragar com a tua vida. O diabo deturpa a palavra de Deus e nos engana, né? Então, nós temos que ler a palavra, pessoal. Nós buscamos Deus, nós oramos, mas nós não temos nenhum conhecimento de quem Deus é, do que Ele quer, do que Ele espera. Nós não sabemos nem da profundidade do amor de Deus em nossas vidas. E é isso que eu também quero compartilhar com vocês, falando do templo, de como Deus nos ama. Isso eu quero compartilhar com vocês aí também durante as passadas, tá? E eu não estou falando qualquer amor, tá? Não é aquele amor, sabe, de estudo que vem na cabeça, Deus me ama. Eu quero que você sinta na sua profundidade, na sua entranha, de como Deus ama a cada um de nós, tá ok? Então, bem-vindo, tá certo? Se você gostou, que continue acompanhando aos sábados todos os estudos, tá? Sobre o Antigo Testamento e depois o Novo Testamento, tá? Eu vou me preparar bem, tá certo? Tem questão? Coloca no grupo WhatsApp, tá certo? Que nós estaremos, ou me manda uma mensagem privada, que eu também vou estar estudando e também resolvendo algumas questões aí em relação à Bíblia, tá? Esse é o quadro geral, tá? Para que nós, quando formos ler a palavra de Deus, seja mais fácil. Eu espero que você não tenha só uma quebra-cabeça e você não sabe qual é o desenho geral. Mas você vai ter quebra-cabeça e você vai saber exatamente aonde Gênesis entra nesse quadro geral, tá ok? Então, que Deus abençoe e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Pai, o inimigo está nos distanciando da Tua palavra, Pai. Pai, mas nos leva de volta à Tua palavra, que nós possamos ler a Tua palavra, Senhor Deus. Ler a Tua palavra, Senhor. Senhor, e que lendo a Tua palavra, em algum momento, a Tua palavra comece a ler as nossas vidas, Senhor Deus. Que o que eu lia, os meus pensamentos, tudo que eu tinha dentro de mim, ela abaixa e a Tua palavra que começa a comandar a minha vida, Senhor. Que nós possamos experimentar essa renovação espiritual, essa restauração da Tua palavra em nossas vidas, Senhor Deus. Senhor, e que nós possamos testemunhar, Senhor, do Teu Evangelho, Senhor, porque nós experimentamos, Senhor, a Tua palavra, nós vivemos a Tua palavra ganha densidade em nossas vidas, e assim falar do Teu Evangelho para as pessoas, mas falar de um jeito pesado, denso, não palavras de boca para fora, mas palavras que realmente têm vivência, Senhor Deus. É o que nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe nossos jovens, Senhor.
E é o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Como eu falei, pessoal, amanhã 11 horas, culto online, gerações. Que Deus abençoe vocês também amanhã. Ok? Até, pessoal, semana que vem. E bom feriado também, tá? Quem tem um feriado aí, curta, descanse, tá? E seja renovado nesse feriado também. Até, pessoal. Tchau, tchau.